Sou José Carlos, do canal Vida Eterna. No canal posto vários vídeos de temas abordados na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Assista os vídeos, curta e compartilhe. As palavras de Jesus são sementes que germinam e nos levam à vida eterna. Hashtag canal Vida Eterna, tudo junto. Compartilhe. Desejo a paz do Senhor Jesus Cristo a todos e vamos ver o que o Espírito Santo tem a nos revelar com relação a filhos de Deus. Passamos a ser irmãos de Cristo, isto é, irmãos do Filho de Deus, segundo o entendimento dado pelo Espírito Santo. No início do ministério do Filho de Deus, o Espírito Santo nos ensina a escolha dos discípulos que aprenderam o Evangelho, conhecido por boas novas, considerado doutrina de Cristo. Portanto, logo após a sua ressurreição, ao encontrar Maria, está revelado o seguinte, lá em João 20, versículo 17, diz a ela Jesus: não me segures, ainda não, pois subi para o Pai. Vai mais para os irmãos meus e dize a eles: subo para o Pai meu e Pai vosso, e Deus meu e Deus vosso. Então, nós temos uma revelação que está no Evangelho de João 20, versículo 17. Vamos lá. Vai mais para os irmãos meus. O Espírito Santo nos ensina a revelação dos discípulos que se tornaram apóstolos, sendo irmãos de Cristo, irmãos do Filho de Deus. Confirmada esta revelação, temos um outro exemplo na crucificação do criminoso, no qual conheceu que por misericórdia passou a ser irmão do Filho de Deus. Vamos de perguntar, como assim? João 1,12 revela: todos que mais receberam a ele, deu a eles poder, filhos de Deus, de se tornar aos que creem em o nome dele. O Evangelho de João 1,13, os que não de sangues, nem de a vontade de a carne, nem de a vontade de homem, mas de Deus foram gerados. Passamos a ser irmãos de Cristo, irmãos do Filho de Deus, dentro das condições determinadas pelo reino de Deus. O nosso irmão mais velho, o primogênito, conforme está escrito, o Apocalipse 1,5, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, ao que ama a nós e que libertou a nós de os pecados nossos em o sangue dele. O primogênito dos mortos, o primeiro a ser ressuscitado, após ter passado pela morte. Desta forma, todos, sem exceção, terão que passar pela morte. Vamos lá ver o que revela Hebreus 9, 27. E como está reservado às pessoas uma só vez morrerem, depois de isto, o juízo. Portanto, todos têm que passar pela morte.
Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, uma só vez, oferecido para de muitos tirar os pecados, uma segunda vez, sem pecado, aparecerá a ele que aguardam para a salvação. Uma segunda vez, única, não existe terceira, quarta, não. Segunda vez, aguardam para a salvação. Vamos lá ver o que o Espírito Santo nos ensina. Cristo não vem enquanto não se cumprir uma das revelações do Apocalipse 6, versículo 9, 10 e 11. Portanto, vamos ver o que o Espírito Santo nos ensina em Apocalipse 6, 9. E quando abriu o quinto selo, vi debaixo de um altar as almas dos que foram mortos por causa de a palavra de Deus e por causa de um testemunho que tinham. Então vamos lá. Debaixo do altar, as almas, no Evangelho de Lucas 16, versículo 22, significa seio de Abraão. Portanto, debaixo do altar, as almas, no Evangelho de Lucas 16, versículo 22, significa seio de Abraão. Palavra de Deus não é a doutrina dos escribas e fariseus, revelado em Mateus 5,20, como também não é a doutrina da idolatria. Seguem as revelações ensinadas pelo Espírito Santo. Então vamos ver o que o Espírito Santo tem a nos ensinar. Resposta de Mateus 5,20 revela. O que é revelado em Mateus 5,20? Pois vos digo que se a vossa justiça não exceder a 2 escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ora, se não vai entrar no reino dos céus, então não tem a promessa do Espírito Santo. Então vamos ver o que tem de resposta ligado a Mateus 5,20. Lá no Evangelho de Mateus 23, no versículo 1, 2 e 3. Portanto, Mateus 23, 1. Então Jesus falou às multidões e aos discípulos dele. Mateus 23, 2, dizendo sobre a de Moisés cadeira se assentaram os escribas e os fariseus. Mateus 23, 3. Agora vamos ver que o Espírito Santo vai nos alertar aqui. Todas as coisas, pois, as quais disserem, a vós fazei e guardai. Agora, segundo mais as obras deles, não façais. Dizem, pois, e não fazem. Portanto, nós temos que partir o quê? Para obediência. Segundo mais as obras deles, não façais. Dizem, pois, e não fazem. Então, a revelação do Apocalipse 22, 15 é mais uma revelação que é acrescida ao Evangelho de Mateus 5,20. Então nós já temos Mateus 5,20, que nos dá uma noção do que o Espírito Santo está nos ensinando, Mateus 23, 1, 2 e 3, e a revelação de Apocalipse 22, 15. Vamos ver o que o Espírito Santo tem nos ensinar, porque está escrito na Bíblia Sagrada. Fora os cães, os feiticeiros, e os impuros, e os assassinos, e os idólatras, e todo que ama e que pratica a mentira. Está revelado no livro de Apocalipse 22, 15. Com relação aos idólatras, vamos ver o que o Espírito Santo tem a nos ensinar, revelado em Apocalipse 9, 20.
E os restantes dos seres humanos, os que não foram mortos por pragas essas, nem se arrependeram de as obras das mãos deles, para que não adorassem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, os quais nem ver podem, nem ouvir, nem andar. Então, esta idolatria está se referindo, né, essas imagens. E fala também que não se arrependeram de as obras das mãos deles para que adorassem os demônios. Então, está escrito. E não se arrependeram dos homicídios deles, nem de as feitiçarias deles, nem de a prostituição deles, nem dos furtos deles. Então nós vamos ver que há uma necessidade de haver arrependimento das obras que estão reveladas. Então, o Apocalipse 9:21, eu acabei de ler, porque está escrito, e eu aqui vou repetir de novo o Apocalipse 9:21, e não se arrependeram de os homicídios deles, nem de as feitiçarias deles, nem de a prostituição deles, nem de os furtos deles. Perdão. Portanto, o que o Espírito Santo nos ensina, enquanto não houver arrependimento das tais obras reveladas, o reino de Deus não considera os mesmos irmãos de Cristo. Tem que haver arrependimento dessas obras. Então, o Espírito Santo nos ensina duas situações que nos garante a salvação. Por misericórdia, o exemplo do criminoso na hora da crucificação, cujo último momento se arrependeu. Então, continua a misericórdia. Então, o Evangelho de Mateus 25, nos versículos de 31 a 40, revela o grande julgamento. Então, vamos ver o que revela no versículo 35. Tive fome, pois, e destes a mim de comer, tive sede, e deste de beber a mim. Estrangeiro era, e acolhestes a mim. No versículo 36, estava nu, e vestistes a mim. Estava doente, e visitastes a mim. Em prisão estava, e vieste a mim. No versículo 37, então responderão a ele os justos, dizendo: Senhor, quando te vimos passando fome e alimentamos, ou tendo sede e demos de beber? No versículo 38 revela: quando te vimos estrangeiro e acolhemos os nu e vestimos. No versículo 39, quando te vimos estando doente ou em prisão e viemos a ti. No versículo 40, e respondendo o rei, dirá a eles: Amém digo a vós, por quanto tempo fizeste a um desses irmãos meus, os pequeninos, a mim o fizeste. No Evangelho de Mateus 9:13, o que o Espírito Santo nos ensina: indo mais aprendei o que é misericórdia quero, e não mais sacrifício. Não, pois, vim para chamar justos, mas pecadores e sim, para chamar justos, mas pecadores. É o que está revelado.
Portanto, o ide pregai o evangelho é uma ordem em que devemos cumprir, para que venhamos primeiro nos libertar, para libertarmos ao próximo. Então, o que o Espírito Santo está nos ensinando? A necessidade das obras reveladas, que já foram reveladas aqui, Mateus 5:20, o Apocalipse 22, 15. Então, há necessidade de uma libertação dessas obras. Então, o processo de libertação é termos o conhecimento das obras já reveladas, que impedirão a salvação, e dar ciência de imediato àqueles que estão sendo evangelizados. Então, é isso que o Espírito Santo está nos ensinando. Não podemos perder tempo. Já ao evangelizar, temos que dar conhecimento de imediato qual é a doutrina do reino de Deus e as obras que vão impedir essas pessoas de entrarem no reino dos céus. Achar que estão pregando o evangelho com doutrinas não compatíveis com o reino de Deus não levam ninguém à salvação, pois já foi revelado idolatria, Apocalipse 22:15. Então, apenas lembrando do que foi revelado. Continuação de Apocalipse 6:10. E gritaram com voz grande, dizendo: até quando, soberano e santo e verdadeiro, não julgas e vingas o sangue nosso dos que habitam sobre a terra? Fala, portanto, das almas que aguardam a ressurreição, e quanto ao julgamento, juízo final. Agora vamos ver a continuidade do Apocalipse 6, no versículo 11. E foi dado a eles, a cada um, uma veste branca, e foi dito a eles que repousarão ainda um tempo pequeno, até que fossem completados também os conservos deles e os irmãos deles, os que iam ser mortos, como também eles. Então, o Apocalipse 6, 9, 10 e 11 nos dá uma certeza que Cristo não vem enquanto não for escolhido o último verdadeiramente, certo? O último escolhido que terá que passar pela morte. Apenas quanto mais próximo à vinda de Cristo, esses que terão que morrer, vão ficar pouco tempo no seio de Abraão, que significa debaixo do altar. Então, é uma das revelações que nós temos a certeza que Cristo não vai vir enquanto não se cumprir o último escolhido que terá que passar pela morte. Não há um que vá deixar de passar pela morte. Então, esse é um dos motivos que ainda precisa se cumprir a volta de Cristo. E aí vem a pergunta: quais são as almas que estão debaixo do altar? Então o Espírito Santo nos ensina que estamos após Cristo. E as obras que já foram reveladas, na qual temos conhecimento, consideradas heresias, devem as pessoas se arrependerem. Olha o que é revelado em 2 Pedro 2, versículo 1, 2 e 3.
No versículo 1, revela o seguinte: surgiram e também falsos profetas entre o povo, como também entre vós existirão falsos mestres, os quais sorrateiramente introduzirão heresias de destruição, o que comprou a eles, Senhor, negando, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Pedro já deixou escrito, e hoje nós temos lendo, através do Espírito Santo, ele já está nos ensinando o que Pedro já deixou escrito. Heresias de destruição é achar que o Filho de Deus é Deus. E não é isso que o Espírito Santo nos ensina. Isso não é uma heresia de destruição. No próprio Evangelho de João 20:17, é uma das revelações. Quando Jesus Cristo, no primeiro dia da ressurreição, bem cedo, encontrou Maria Madalena, disse a ela para ir aos irmãos dele. Está bem claro isso. Então começa a revelação, já naquela época, a partir dos discípulos, considerados irmãos do Filho de Deus. Essa é a posição correta. Somos irmãos de Cristo por misericórdia e outros escolhidos de conformidade com o Evangelho, boas novas, doutrina de Cristo. O que o Espírito Santo está ensinando de novo? Lembra do que foi revelado lá atrás? Quem está na idolatria não vai entrar no reino dos céus. Não terá salvação. Logo, não pode ser considerado irmão de Cristo. Doutrina dos escribas e fariseus, em que Jesus deixa bem claro em Mateus 5:20. A nossa doutrina tem que exceder a doutrina dos escribas e fariseus. E ela só excede mediante a doutrina de Cristo. A única doutrina ensinada aos seus discípulos quando ele começou o seu ministério. Está escrito que esta doutrina é revelada a partir do Evangelho de Mateus 5:1. Nós vamos observar que Jesus subiu o monte, aproximaram-se dele os seus discípulos, e lá em cima ele começou a ensiná-los. Então, a situação cada vez mais fica estreita. No Apocalipse revela, eu ao anjo em Tiatira escreve, Então, ao anjo em Tiatira igreja escreve, estas coisas diz o Filho de Deus, o que tem os olhos dele como chama de fogo, e os pés dele semelhantes a bronze polido. Apocalipse 2:18. Então, o que está revelando aqui? Estas coisas diz o Filho de Deus. Presta atenção que o Espírito Santo vai abrir o entendimento. Então o Espírito Santo nos ensina, nos lembra, inclusive, o que revela Apocalipse 22:18 e 19. Quantos às advertências, testifico eu a todo que ouve as palavras da profecia, livro deste, se alguém acrescentar a estas coisas, acrescentará Deus a ele as pragas escritas em o livro este. Portanto, o que o Espírito Santo está se revelando?
Estas coisas diz o Filho de Deus. Filho de Deus não é Deus. O que vai acontecer? Apocalipse 22, 18. Acrescentará Deus a ele as pragas escritas em livro este. Apocalipse 22, 19. E se alguém tirar de as palavras do livro profecia desta, tirará Deus a parte dele de a árvore da vida e de a cidade santa das coisas escritas em o livro este. Portanto, está revelado no livro de Apocalipse, Filho de Deus. Não pode haver alteração. Se alterarem, estará sujeito o que está revelado no Apocalipse 22, 19, com relação às advertências. Vamos ver o que revela o Apocalipse 3:12. O vencedor farei o mesmo coluna em o santuário do Deus meu, e fora de modo nenhum saia mais. Escreverei sobre ele o nome do Deus meu, e o nome da cidade do Deus meu, da Nova Jerusalém, a que desce de o céu, da parte de o Deus meu, e o nome meu novo. Veja bem que o Espírito Santo está revelando o que está escrito. Não pode haver mudança. 4 promessas a se cumprir, e o Espírito Santo nos ensina 2 nomes a serem revelados referente ao Pai e o Filho. Então, nós temos mais uma revelação que confirma que tanto o Pai recebe um nome, como o Filho recebe um novo nome. Não pode ser mudado o que está escrito. De novo, o Espírito Santo adverte com relação às pragas reveladas no Apocalipse 22, 18 e o versículo 19. Continuação de 2 Pedro 2:2. Também muitos seguirão deles nas libertinagens, por causa de os quais o caminho da verdade será blasfemado. É triste tudo que está escrito com relação a falsos profetas. O evangelho cada vez mais se cumprindo. Precisamos entender o que é evangelho. Evangelho está localizado, está situado no Novo Mandamento, Novo Testamento. Evangelho significa 4 livros da doutrina de Cristo: Mateus, Marcos, Lucas e João. E aqui completa-se o livro de Apocalipse. Então são 5 livros e mais as cartas para entendimento. Então os exemplos estão se cumprindo. O Evangelho de Cristo, em que nos alerta dos falsos profetas e falsos mestres. Pedro, desde aquela época, já deixou escrito e chega a nós através desse momento permitido pelo Espírito Santo. 2 Pedro 2:3. Em avareza palavras vos explorarão, aos quais o juízo de há muito não tarda, e a destruição deles não dorme. Atos 8:18. Vendo Simão que por imposição das mãos dos apóstolos
é dado o Espírito, oferecia a eles dinheiro. Triste, né? Desde aquela época, oferecia dinheiro. Em Atos 8:18, Simão estava vendo que, através da imposição de mãos, 2 apóstolos é dado o Espírito. Mas precisamos entender o que os apóstolos de Cristo aprenderam. O único ensino dado por Jesus, considerado doutrina de Cristo no Novo Mandamento, que não é a doutrina dos escribas e fariseus. É isso que o Espírito Santo está nos ensinando. Então, era feito milagres, né? Através de um único ensino dado aos seus discípulos que se tornaram apóstolos. Atos 8:19, dizendo: dai também a minha autoridade, esta para que a quem eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. Atos 8:20, Pedro mais disse a ele: o dinheiro teu contigo seja para destruição, porque o dom de Deus pensastes por meio de o dinheiro adquirir. Isso é uma revelação para o presente momento. Já naquela época, Simão já oferecia dinheiro. Atos 8:21. Não existe para parte nem porção em assunto este, pois o coração teu não é reto perante Deus. Atos 8:22. Arrepende-te, pois de a maldade tua esta, e roga ao Senhor, se talvez será perdoada a ti a intenção do coração teu. Olha que situação revelada pelo Espírito Santo na carta de Pedro. E é o que nós estamos vendo hoje, lamentavelmente, mas é para que se cumpra as Escrituras. Impôs fel de amargura e laço de iniquidade, vejo tu estando. Atos 8:24. Respondendo, Simão disse: rogai vós por mim, junto ao Senhor, para que nada venha sobre mim das coisas que falastes. O Espírito Santo faz nos lembrar agora, com relação de 2 Pedro 2, 1, 2 e 3, em que o apóstolo o apóstolo Pedro já deixa escrito o que vai acontecer. E em Atos 8, do versículo 18 a 24, o mesmo apóstolo Pedro vem falando com relação a Simão, que ofereceu dinheiro. É triste, porque está se cumprindo cada vez mais as Escrituras. Portanto, no canal posto vários vídeos
de temas abordados na palavra de Deus. Está escrito na Bíblia Sagrada. Assista os vídeos, curta e compartilhe, porque a verdade, ela será dita. Não tem nada a esconder. Quando o reino de Deus escolhe aqueles a quem verdadeiramente vai levar no tempo da revelação de Deus, cumpra-se o revelado. É assim que o Espírito Santo está ensinando. As palavras de Jesus são sementes que germinam e nos leva à vida eterna. Portanto, no canal Vida Eterna, tudo que será ensinado será cumprido o que o Espírito Santo determina. De graça recebestes e de graça dai. Hashtag canal Vida Eterna. Tudo junto. Está lá, né? Desejo a todos uma boa noite. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você ficou lá em atenção, esqueceu a gravação.